Eu sou Márcia dos Santos Lopes. Eu me aposentei em 2019, tem uns 3 anos, né? 4. Eu saí, quando eu me aposentei, eu era do DALEM, Departamento de Língua Estrangeira Moderna. Eu sou professora de espanhol. Eu entrei por concurso em 1993. Antes, eu fiz o ano anterior, 1992, eu fui professora substituta no Departamento de Português. E em 1993 eu fiz o concurso e passei em 4º lugar. Quando eu comecei aqui era o técnico, né? Eu dava aula no ensino técnico. Aí acabou, né? O ensino técnico mudou, aqueles cursos, né? Nós tínhamos eletrotécnica, mecânica, a gente dava aula para os alunos com aqueles guarda-pós, tá? Eu dava aula de português. E no governo Fernando Henrique, se não me engano, houve a mudança do técnico e nós tivemos, houve um novo tipo de ensino, né? Que agora já era o ensino médio, com formação, mas não voltado exatamente para o ensino técnico. E logo em seguida, aí eu passei a ser professora de espanhol. Então já não tinha nada a ver exatamente com o ensino médio, né? Virou ensino médio, mas eu já não dava mais aula no ensino médio, eu dava aula no Centro de Línguas. E nos anos 2000, não me lembro se era 2004, 2007, virou Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E foi a mudança maior de todas, né? O meu departamento criou um curso, o departamento de português criou um curso de letras, o departamento de espanhol, de língua estrangeira também criou um outro curso de língua estrangeira. Essas foram as mudanças maiores assim, na área do ensino, né? Que eu vivi aqui, que eu presenciei. Mudanças também no regime, né? No sistema, os dirigentes da universidade, que antigamente eram sempre os mesmos. Aí houve algumas mudanças e vieram novas pessoas para os cargos de liderança. Inclusive, eu fui chefe de gabinete em 2009 e até 2012 eu fui chefe de gabinete do professor Schiffler, quando ele era diretor do campus Curitiba. Hoje ele é reitor e eu fui chefe de gabinete naquela época. Foi uma parte da minha vida muito interessante, assim, que eu também aprendi muito sobre como funciona a burocracia dentro da universidade, como funcionam as coisas que a gente costuma muitas vezes criticar quando a gente está de fora e quando a gente vê como funcionam as dificuldades que a gente tem para conseguir as coisas. Aí abriu muito a minha mente, no sentido de compreender os processos, sabe? Compreender os processos e sistemas e as pessoas que estão regendo esses processos. Eu me orgulho muito de ter formado estudantes, pessoas, homens e mulheres que conseguiram conquistar seus lugares na sociedade. Estou falando assim meio utopicamente, mas eu tenho reconhecimento, eu entro em contato com essas pessoas pela rede social e muitas dessas pessoas vêm falar comigo continuamente. Normalmente eu ouço esses depoimentos das pessoas terem dito quanto eu aprendi com você, tanto em língua materna quanto em espanhol. Desenvolvi muito o meu trabalho, me aperfeiçoei, pude viajar, morar fora do país. Isso para mim é uma coisa muito significativa. Por outro lado, também tem a questão que aqui dentro eu aprendi a manusear um computador, porque eu sou da década de 90 aqui, né? Então aqui, o meu primeiro e-mail foi feito aqui, eu comecei a usar todos os sistemas dentro da informática, que eu não conhecia nada, que ninguém conhecia, na verdade, eu aprendi aqui dentro. Eu fiz especialização aqui dentro, que aqui nós tínhamos um curso de especialização em língua portuguesa. Eu, como professora que só tinha graduação, porque eu entrei só com graduação, porque na minha época eu podia entrar só com graduação. Aí eu fiz a especialização aqui, eu consegui fazer um mestrado na UFSC, com a ajuda da comunidade, né, me substituindo para eu poder fazer as aulas. Eu fiz um doutorado no PPGT, estudei aqui dentro. Quer dizer, a minha formação toda está aqui, né? Mesmo tendo estudado fora, eu tive muito apoio, né, da direção, apoio dos meus chefes, dos meus colegas em substituição para que eu pudesse avançar, assim como eu também apoiei muitas pessoas para poderem avançar, né, na sua carreira e no seu conhecimento, né? Então, dessas duas coisas eu me orgulho muito. Eu, na verdade, fui sindicalizada logo no início, quando eu entrei em 93. Eu entrei aqui, 92, 93, já teve uma greve. E a primeira coisa que eu ouvi foi que eu não poderia participar da greve, porque foi em 92, eu era professora substituta, eu ainda não tinha feito concurso. Eu tinha feito um concurso para trabalhar substituindo uma professora por um ano, que ela tinha tido neném, né, e eu teria que substituí-la, e eu saí. Aí eu saí, nesse momento eu fiz um concurso, estando aqui eu fiz um concurso para continuar e conseguir passar em 4º lugar, outras pessoas vieram também, né? E
nesse momento, quando houve a greve, eu não podia, me disseram que eu não podia entrar em greve porque eu não tinha concurso, eu poderia ser demitida, eu era CLTista, né? Aí meus colegas fizeram uma cota para pagar o meu salário, para que eu entrei em greve e eles pagaram meu salário para que eu não fosse cortada e assim mesmo eu participei. E foi aí que abriu a minha mente que eu precisava de um apoio, né? Um órgão, algum grupo, um grupo de pessoas com conhecimento de causa que pudesse me dar apoio. Eu me sindicalizei, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza do ano, mas foi em 93 ou 94. Eu nunca trabalhei diretamente dentro do sindicato. Primeiro porque também eu passei uma parte trabalhando com diretoria, então não tem muita liga, né? Mas eu nunca deixei de me ser sindicalizada. Eu sempre apoiei muito todas as atividades que o sindicato ia fazer, que dependia da diretoria. Quando eu estava na diretoria, eu sempre dei o maior apoio, fiz de tudo para que acontecesse da melhor forma, participei de todas as greves, quando professora, sempre apoiava participar das greves, e em todas as assembleias, em muitas assembleias, tinha voz, né? Eu sou um pouco tímida, então eu não sou aquela pessoa que vai lá pro microfone para colocar sua causa e tal, mas quando eu tenho um apoio, meu apoio está no sentido de que participar, né? Não ser um fura-greve e ter consciência de que o que eu estou fazendo não é uma coisa só por mim, é uma coisa coletiva, né? Então, quando o sindicato apoiava alguma coisa com a qual eu não concordava, se eu não estivesse presente na Assembleia, eu aceitava porque eu não estava presente. E se eu estivesse presente e não concordasse, por exemplo, votasse em contrário, eu aceitava e assumia, né, de cumprir o que estava acertado lá, porque eu acredito que é uma questão coletiva. Né? Não é só eu conseguir, mesmo porque todas as lutas, tudo que a gente conseguiu em termos de salário, por exemplo, a gente conseguiu graças às lutas do sindicato. Eu seria, assim, muito ingrata, uma pessoa má, se eu, por acaso, pensasse que eu não fiz nada e recuperasse o dinheiro, né? Os ganhos. Só queria os ganhos e não conseguia participar. E, na verdade, eu me sinto assim, uma pessoa que, por causa dessa noção do coletivo que eu sempre tive, eu acho que eu participei, dei a minha cota de participação. Talvez eu pudesse participar mais se eu não tivesse me envolvido um pouco com a diretoria e tudo. Mas nunca deixei de ter o meu pensamento ligado ao ideal do sindicato, principalmente o sindicato dos professores. Como professora, eu sinto que eu preciso ter essa noção, porque eu, de certa forma, influencio jovens, né? De certa forma não, só seguramente, né? Eu influencio jovens. Então, como eu vou influenciar jovens se eu desconsidero as questões coletivas, as questões sociais, né? As questões políticas, né? Então, eu sempre tive o apoio do sindicato e sempre apoiei todas as situações, as condições que o sindicato colocou para nós.